E como o Cacá falou, a gente vai continuar em Marcos hoje. A gente está em Marcos 12. E a gente vai passar hoje por Marcos do 35 ao 44. Então, eu queria que a gente abrisse a palavra do Senhor, então, em Marcos 12, 35. A gente vai fazer 3 blocos hoje. E vou fazer separado, tá? Vou ler o bloco, daí a gente conversa sobre ele. Aí eu termino, a gente vai para o próximo bloco. Acho que assim a gente vai ficar mais organizadinho, tá bom? Então, a gente vai começar em Marcos 12, 35. Eu só quero que vocês lembrem, né? O Doug pregou semana passada, no capítulo 12. Então, a gente está nesse mesmo dia, tá? A gente continua no mesmo dia que o Doug pregou. Então, a gente segue na quarta-feira da Semana Santa. A gente está caminhando para os últimos dias de Jesus. Né? Jesus está caminhando para a cruz. Então, eu quero que vocês lembrem disso. A gente está nas semanas que antecedem a Páscoa. Então, eu imagino que Jesus está tentando, assim, o que faltava falar antes de morrer, ele está tentando abranger, né? Então, a gente vai entrar aqui no 35 que eu vou ler para vocês. Eu estou lendo na versão da NVT, mas acredito que está bem parecida com as outras. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então, para a gente começar aqui, eu queria que vocês percebessem o mais tarde, né? Então, começa com mais tarde, por quê? Porque é o mesmo dia do que o Doug pegou. Então, imagino assim que de manhã rolou tudo o que o Doug pregou na semana passada, né? Com os fariseus, o pessoal perguntando um monte de coisa para Jesus. E aí, mais tarde, imagino aqui, depois do almoço, né? Eles tinham dado uma paradinha. Eles continuam aqui. Então, eu imagino que Jesus está cansado, talvez está um pouco preocupado, mas ele está ali presente, porque é isso que Jesus foi chamado a fazer, né? Ensinar, compartilhar. E aí, Jesus faz uma pergunta. E aí, a gente vai lá para Mateus 22, 41, 42, eu só vou citar aqui para vocês, para a gente entender para quem que ele está fazendo essa pergunta. Porque aqui em Marcos não fica muito claro para quem que é essa pergunta. Mas Mateus, como gostava muito de detalhes, Mateus nos diz que Jesus estava rodeado pelos fariseus. E Jesus faz essa pergunta para eles. Ele fala assim: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E aí os fariseus respondem, né? Ele é filho de Davi. E aí que vem essa pergunta de Jesus, né? Então, por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Normalmente, a gente vê Jesus na Bíblia respondendo perguntas. Né? Se a gente pensar assim, a maioria dos evangelhos é pessoas fazendo perguntas para Jesus e Jesus respondendo. Embora tenha alguns momentinhos ali que Jesus faz perguntas, não são grandes esses momentos, né? Então aqui a gente vê novamente, né, depois de Jesus responder muitas perguntas sabiamente e pacientemente, porque olha, os fariseus enchem ele de pergunta, né? Ele está aqui fazendo uma pergunta. E questionando esses mestres da lei que estão reunidos ali em volta dele, que a gente sabe, buscando uma maneira de fazer ele cair num erro. Então, Jesus aproveita esse momento ali, depois dessas conversas que ele teve, e ele aproveita para fazer essa pergunta, fazer esse questionamento para os fariseus. E os fariseus respondem: é filho de Davi. E por que os mestres da lei afirmam que Cristo é o filho de Davi? Cristo é uma outra forma que era usada para Messias. Então, a gente sabe que os mestres da lei, os fariseus e o povo estavam esperando o Messias. Então, não é uma novidade eles estarem esperando o Messias. Mas aqui, os mestres da lei creem sim que existe o Messias, creem que existe o Cristo e creem que ele é filho de Davi. Porque ao longo do Antigo Testamento, eles têm várias passagens e eles estudaram e aprenderam sobre a linhagem de Davi. E é curioso que, embora eles entendam isso e creiam nisso, talvez o problema não está realmente na crença do que eles tinham, mas na crença equivocada, que também é alguma coisa que a gente tem falado ao longo dos estudos de Marcos. Porque eles estavam esperando um Messias, um libertador político, alguém que fosse poderoso, incrível, rico, maravilhoso, todas as coisas incríveis. E eles não estavam esperando, o surpreende, inclusive, vir um homem comum, um homem simples, talvez se definindo como Messias, né?
Então, a gente vê ali no Antigo Testamento algumas passagens que explicam esse filho de Davi, tá? O porquê que eles criam nisso. Então, só citando para vocês, em Isaías 9:7, está escrito assim, que virá alguém que reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Em Isaías 11:1, fala que do tronco da linhagem de Jessé é pai de Davi, brotará um renovo. Em Jeremias 23:5, fala assim, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Então, aqui está explicando um pouco por que eles já associavam o Cristo Messias com o filho de Davi, com essa linhagem de Davi, por isso que é filho de Davi. E aí, na sequência, a gente vai ali no versículo 36, que Jesus está citando o rei Davi no Salmo 110:1. E está falando assim, né? O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra de minha direita, até que eu humilhe seus inimigos. E é meio estranho, né? O Senhor disse para o meu Senhor, quem que é Senhor de quem? O que é? Então é como se estivesse falando assim, o Senhor Deus disse ao o Deus de Davi, Senhor Messias. Então, parafraseando, seria mais ou menos assim. Deus disse ao Messias de Davi, ou Deus disse ao Senhor de Davi. Tá? Faz sentido? Acho que sim, né? E aí, Jesus continua no 37. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, aqui, parafraseando novamente, parece que Jesus está dizendo assim. Se até mesmo Davi chamou o Messias de Senhor, como que o Messias pode ser só filho de Davi? Faz sentido essa pergunta? Será só filho de Davi? Sim, o Messias é filho de Davi. Porque essa é uma das promessas, né? Essa é uma das profecias que estava ali no Antigo Testamento. E embora essa afirmação esteja correta, até porque a gente vê isso na palavra, ela não dá conta de toda a verdade de quem o Messias é. O Messias não é só filho de Davi. Ele é muito mais que isso. E a gente vai ver um pouco. A gente não vai ver tudo isso hoje, porque vai ficar para o próximo domingo. Eu não vou entrar para não dar spoilers para vocês. Mas é curioso ver que Jesus nunca negou ser o filho de Davi. Então, nas últimas semanas, quando a gente estudou Marcos 10 e Marcos 11, a gente tem 2 momentos em que algumas pessoas chamam Jesus de filho de Davi. Então, em Marcos 10:47, a gente vê Bartimeu, que é o cego que foi curado, né? O Rodrigo que pregou sobre o cego Bartimeu. Ele fala assim, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão, em Marcos 11, do 9 ao 10, também falou algo sobre Davi. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Então é curioso a gente ver aqui que quando essas pessoas declararam que Jesus era o filho de Davi, Jesus também não falou assim, gente, não, isso não é. Jesus responde, Jesus corresponde com esse chamado, né, com essa afirmação. E aí, mais para frente, eu não vou, como falei, detalhar, mas Jesus afirma que ele não é só o filho de Davi. E é curioso perceber, talvez, que nesse momento que Jesus está fazendo essa pergunta, talvez Jesus está preparando o terreno para o que vai acontecer alguns capítulos à frente. Jesus está preparando uma revelação que ele vai dar daqui a uns capítulos na frente. Então, talvez ele esteja sondando o que essas pessoas vão achar, qual vai ser a reação que elas vão ter, né? E lá em Marcos 14, quando Jesus... Então, a gente está em Marcos 12, então daqui 2 capítulos. Quando Jesus está com o sumo sacerdote, ele está sendo julgado, o sumo sacerdote pergunta para ele, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus, então, se declara, eu sou o Filho do Deus bendito. E logo em seguida, Jesus continua, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre os céus vindo sobre as nuvens do céu. Então, é legal perceber aqui que Jesus, sim, diz que ele é o Filho do Homem, confirma que ele é descendente de Davi, filho de Davi, mas ele também é filho de Deus. Ele também é divino e ele é todo poderoso e estava lá na criação, né?
Então, igual eu falei, não vou entrar nesses detalhes agora, porque é spoiler para os próximos capítulos. Mas é interessante pensar que talvez Jesus já está talvez trazendo essa verdade, trazendo um toque disso que ele vai revelar mais para frente. E aí, encerrando esse trechinho aqui, no 37, a gente vê que a grande multidão o ouvia com prazer. Isso não é novidade para ninguém, a gente está vendo ao longo de Marcos que a grande multidão tinha muito prazer de ouvir Jesus. A grande multidão, acredito que ela era saciada pelas palavras de Jesus. Eu e o Matt, começamos a assistir The Chosen agora, um pouco atrasados. Não, a gente teve filha recentemente. Eu estava falando com ele como é curioso ver, né? Quando eles apresentam o povo e a multidão, e a gente vê como aquelas pessoas estavam carentes. Elas eram pobres, elas estavam sendo realmente machucadas, forçadas. Elas deviam estar assim, sedentas por atenção, sedentas por esperança. E Jesus vem para responder isso. Jesus vem para dar isso. E eu acredito que isso era um dos motivos que a multidão e os seguidores continuavam por Jesus. Porque Jesus estava dando respostas para as coisas que eles estavam sentindo e as coisas que eles tinham necessidade ali. Então é curioso pensar, né? Eu trouxe um trechinho aqui que eu queria ler para vocês. Ao longo de todo o evangelho de Marcos, Jesus instrui outros a não divulgar quem ele era. No entanto, o segredo não é e nem pode ser guardado. A grandeza de Jesus é extraordinária. Ele gera tanto admiração e espanto que simplesmente ele não pode ser escondido. E a gente vê dentro do evangelho que é isso mesmo que acontece. Seja na admiração da multidão, dos seus seguidores, seja no espanto, né, dos seus opositores que estão ali com medo, que estão ali cabreiros do que vai acontecer, quem que esse homem é, o que ele está fazendo aqui, né? Mas simplesmente não pode ser escondido, não pode ser ignorado, porque Jesus é extraordinário. E ele permanece assim, extraordinário. E aí, para a gente encerrar esse trechinho, eu separei porque para fazer mais sentido. É curioso a gente perceber que nos capítulos anteriores, quando a gente tem o cego Bartimeu, pelo Espírito Santo, acredito eu, né? Ele teve essa revelação que Jesus era o filho de Davi. E a gente precisa lembrar que ele era cego. Mas espiritualmente ele conseguiu ver algo que as outras pessoas não estavam enxergando. E aí eu queria fazer um contraste com os fariseus, que infelizmente, tendo olhos naturais que podiam enxergar, não viram o que o cego viu. Eles não quiseram ver que Jesus era o filho de Davi. Eles não responderam aqui. Em Mateus termina falando que Jesus perguntou, eles não souberam responder e daí eles deixaram quieto. Né? Não quiseram entrar muito no assunto, porque daí talvez eles iam ter que aceitar que Jesus era filho de Davi. Mas é curioso pensar que esses homens que tinham olhos naturais e que conheciam a lei do Senhor, né, eram ferrenhamente seguidores dela, até demais em alguns momentos. Mas eles estavam cegos nas suas próprias ortodoxias, nas suas tradições. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias e muito menos acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Né? Então é triste pensar nisso. Porque eles tinham tudo na mão deles. Eles tinham as leis, eles tinham o ensinamento, mas quando Jesus aparece ali, eles não conseguem afirmar isso. E talvez hoje a gente conheça pessoas que sabem quem Jesus é, né? Acho que todo mundo aqui... Todo mundo tem alguém que fala, não, Jesus, ai, claro, acredito. Com certeza, ele existiu. Né? A gente vive num país de maioria cristã, então Jesus também não é um termo assim que ninguém conhece. A gente tem outros lugares, outros países que a gente sabe que não tem cristãos e as pessoas não sabem realmente quem é Jesus, mas a nossa realidade é diferente. A gente vive num país cristão, maioria cristã, a gente chama até de espiritualidade brasileira, né? Porque muita coisa do cristianismo está embrenhado na nossa cultura, a gente fala disso. E a gente conhece, então, pessoas que acreditam em Jesus. Mas elas acreditam, tipo, Jesus era só um cara legal. Jesus realmente existiu e viveu aqui e fez coisas boas, por isso que ele é um cara popular e famoso, que deu certo. Ou ele é só um profeta, tipo Moisés, ou Maomé, ou ele é um cara massa, igual Gandhi, Martin Luther King, que fez coisas e por isso ele ficou na história.
E aí talvez as pessoas achem, não, ativista político, foi só um homem comum, deu tudo certo. Mas que não é divino. Ele é só um homem, ele é só o filho de Davi. Mas sim, Jesus era um homem comum, ele era o filho de Deus, ele era um homem comum, mas a gente precisa lembrar que Jesus não era só um homem. Jesus não é só um homem, gente. E é isso que faz toda a diferença no que a gente crê. Jesus não é só um homem, ele é o Filho de Deus. Em João diz que ele existia desde o princípio, quando Deus está criando todas as coisas. A palavra estava lá. A palavra era Jesus. E Jesus ajudou a criar todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada seria criado. E quando a gente crê nisso, a gente precisa crer nessa verdade completa. Que Jesus era homem e Jesus era Deus. Jesus não era só homem. Jesus não era só Deus. Ele era isso. Ele era essa coisa maravilhosa que junta tudo. E não faz nenhum sentido na nossa cabeça mesmo. Porque existe esse toque de fé. E a gente precisa crer nisso. E é isso que faz toda a diferença para o que a gente crê. Porque depois é esse homem, homem divino, homem Deus, que morre, ressuscita e nos livra de todo pecado. E depois vai vir nos buscar. Então eu preciso que a gente lembre que a gente precisa crer nessa verdade inteira. Não dá para a gente crer nessa verdade separada. Ele não é só filho de Davi. Ele é filho de Deus também. Ui, né? Pesado, né, gente? Então vamos continuar aqui no texto. A gente vai, então, para o versículo 38. Eu estou falando muito rápido, pessoal? Tá tranquilo? Obrigada, gente, pelo feedback. A gente vai, então, seguir aqui para uma outra parte. Eu quero que vocês percebam uma coisa que eu achei curiosa, tá? A gente tem ali, nessa parte que a gente acabou de ler, tá, Jesus, os seus opositores, os mestres da lei. Tem uma galerinha ali, provavelmente um pouco dos seguidores. Não sei se chega a ser uma multidão, mas tinha seguidores com ele. E tinha os discípulos. Aí, como eu falei em Mateus, esses discípulos, esses mestres da lei, meio que perderam a discussão. E eles se deslocam, eles não estão mais ali. Tanto que a gente entra aqui, nesse trecho, que Jesus vai criticar os mestres da lei. Jesus vai nos alertar a respeito dos mestres da lei. Então, vou ler para a gente do 38 ao 40. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de se sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público e, por causa disso, serão duramente castigados. Então, por isso que eu falei que os mestres da lei não estão aqui mais. Ele está provavelmente falando com os seguidores dele e com os discípulos. E aí Jesus já começa com cuidado, né? Então, a gente sai de um momento de confronto, que Jesus está confrontando os mestres da lei, fazendo uma pergunta, e a gente passa para um momento de ensino, um momento de alerta, que já começa com cuidado. E aí, no 38 e 39, Jesus fala assim, que os fariseus eles gostam de se exibir, de sentar nos lugares de honra. E eu queria que a gente olhasse para esse alerta com os olhos da conversa que Jesus tinha tido com os fariseus um pouco antes. No 12 mesmo, que foi o que o Doug pegou semana passada, tem um momento que os mestres da lei estão perguntando coisas e discutindo com Jesus. E eles perguntam para Jesus qual que é o mandamento mais importante. E aí Jesus responde que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa parte que a gente vai começar a conversar agora, dessa conversa com essa crítica aos mestres da lei. E a próxima parte da viúva, eu quero que vocês olhem com esse mandamento, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo. E aí é muito curioso a gente pensar que os mestres da lei sabiam dessa verdade. Tanto que quando o Doug pregou, né, tem um mestre da lei que fala, não, é verdade, Senhor. Né? É isso mesmo. Você falou certo, que só tem um Deus, e é importante a gente amar Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo, e que sem isso, né, amar a Deus e priorizar isso é mais importante do que os holocaustos e as ofertas. Deixa eu só beber uma água.
Jesus, inclusive, diz para esse mestre da lei assim, olha, você, inclusive, não está longe do reino dos céus. Então, é curioso pensar que os mestres da lei sabiam dessa verdade, mas aqui, claramente, eles não estão seguindo esse mandamento. Eles estão quebrando o primeiro mandamento aqui. Porque ao invés deles honrarem ao Senhor e colocarem o Senhor nesse lugar de destaque, de glória, eles estão procurando glória e honra para si mesmo. Porque eles estão se exibindo. Eles estão querendo honrarias. Eles estão querendo que as pessoas exaltem eles. Eles querem ter lugar de honra na mesa. Eles querem talvez ser os primeiros a comer. Sabe? Então, claramente, aqui eles perderam total o foco do que era mais importante. Porque Jesus ensina que era para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive sobre a gente, sobre a nossa honra, sobre a nossa glória. E aqui, os fariseus estão quebrando o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, na sequência, no 40, diz que, ainda além disso, eles tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E viúvas é um grupo muito especial para o Senhor. Ao longo das Escrituras, a gente vê ali, principalmente no Antigo Testamento, que Deus é muito claro em relação ao cuidado dele com os vulneráveis e os desamparados. E esse grupo de vulneráveis e desamparados tem 4 pessoas dentro dele, que são as viúvas, os órfãos, os pobres e os estrangeiros. Em Isaías 1,17 fala assim: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Em Malaquias 3,5 diz assim: naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem. Aqui Deus é bem direto, né? Que se alguém lida mal com esse grupo, essas pessoas não temem a ele. Então, aqui a gente vê que, novamente, os mestres da lei perderam a mão e estão descumprindo mais um mandamento. Dos 2 mais importantes. Então, ao tomar posse do bem das viúvas, eles estão quebrando o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Eles quebram muitos mandamentos, né, pessoal? E aí, no 40, segue assim: que eles fazem tudo isso e, para dar a impressão de piedade, eles fazem longas orações em público. Em Mateus, Jesus também cita que eles oram e Jesus diz que não é para a gente ser como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas, onde todo mundo pode ver. Então, além deles quererem dar a impressão de piedade e fazer orações públicas, eles querem gestos grandiosos. Né? Eles fazem gestos grandiosos para que todo mundo veja o quão bom, piedosos e gentis eles são, e generosos com as pessoas. E aqui eu acredito que Jesus está nos fazendo um alerta sobre a nossa justiça própria. O que é justiça própria, né? Essa nossa tentativa, de alguma forma, tentar nos salvar. É a nossa tentativa, que com certeza vai ser falha, de confiar na nossa mão, de confiar nas nossas boas ações, na nossa aparência de bem, para a gente se livrar dessa culpa, para a gente se livrar da nossa consciência que está pesada. Né? A gente faz um negocinho assim para fingir que resolveu, né? Mas a gente precisa lembrar que nada disso vai ser suficiente quando os nossos corações não estão verdadeiramente no Senhor e quando os nossos corações não estão arrependidos verdadeiramente. Então é triste pensar nesses mestres da lei, né? Que, igual eu falei, eles tinham tudo nas mãos. E eles perderam a mão. Eles perderam tudo. E eles perderam de pensar no mais importante. Né? E estavam ali na sua justiça própria, tentando resolver, na sua justiça própria, ganhar sua salvação, na sua justiça própria, tentando que os outros seguissem essas muitas regras e muitas coisas que precisavam fazer. Mas, finalizando no 40, Jesus diz que eles vão ser duramente castigados. Eu não sei para vocês, né? Jesus pode estar dando aqui um alerta ou pode estar dando um consolo aqui. Vai depender da perspectiva de cada um. Para mim, é um consolo. Não sei para vocês. Para mim é um consolo, porque diz que apesar das pessoas e apesar
do mal, apesar dessa nossa justiça própria, é Ele quem no final vai nos julgar. É Ele quem no final vai fazer a lei dele ser cumprida. Não vai ser de acordo com as nossas mãos, não vai ser de acordo com a justiça dos homens, vai ser de acordo com a justiça dele, que é de acordo com o caráter dele, que é santo, misericordioso, justo, mas muito amoroso, né? Então, para mim, é um consolo. E também um chamado para a gente lembrar que há esse alerta. Jesus nos dá muitas oportunidades. A gente vê ao longo da palavra quantas oportunidades o Senhor dá. Ele dá oportunidade, oportunidade, oportunidade. A gente sabe que Ele está pacientemente esperando que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir sobre Ele para que Ele volte. Muito misericordioso, gente. Muito bom, né? Então, aqui para mim é um consolo. E aí a gente chega na oferta da viúva. Que é curioso, porque parece que não tem nada a ver isso daqui, né? Quando eu peguei o texto, eu fiquei assim, Jesus amado. 3 pontos completamente separados. Mas Deus é bom e eu acho que Ele conseguiu me ajudar a amarrar aqui a oferta da viúva com tudo que a gente tem conversado até aqui. Então, agora, seguindo para o final aqui, na oferta da viúva. Nossa, eu tinha feito mais devagar antes. Está até sobrando tempo. Vou até poder falar mais devagar. Agora, fiquei com medo de passar, porque eu falo muito, pessoal. Vocês sabem. Todo mundo que está caminhando com a gente lá no pequeno grupo, né, quem caminhou assim pertinho sabe que eu gosto de falar. Meu marido também gosta de falar, passa de mim com o tempo das coisas. Toda vez que ele vai falar com os adolescentes, termina, todo mundo desce, acabou a comida, acabou a ceia, e os adolescentes estão lá presos com ele lá atrás, coitados. Estão quase lá pedindo socorro. Desculpa, amor. Mas vamos lá. No 41, então, a gente vai seguir aqui com a viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantidades. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, de novo aqui, vai afunilando, né? Jesus estava lá com todo mundo, com seus opositores, com os seus seguidores e com os discípulos. Aí depois Jesus está aqui com os seus seguidores, a sua turma e os discípulos. E aqui parece que Jesus decide se deslocar. Então eu imagino assim que Jesus claramente estava cansado, vou repetir, porque agora aqui imagino que já está no final da tarde. E olha que esse dia, pessoal, não acabou ainda, hein? Que o 13 continua nesse mesmo dia, coitado. Jesus trabalha, hein? Trabalhou esse homem. E aí, ele está ali, imagino que ele deve, tipo assim, precisou de um momento para dar uma descomprimida, descompressão, né? Deu uma descompressão ali, precisou ficar um pouco em silêncio, né? Dar aquela recuperada na energia. E aí diz que Jesus se senta e fica observando. Imagina essa imagem, pessoal. Tá o templo lá, então provavelmente uma escadaria, tinha os pilares ali, que, né, devia ser muito bonito. Nesse lugar é um pátio, porque é onde tem essas caixas de oferta, né? Dizem que havia umas 13 caixas ou baús, que eles eram localizados num pátio próximo do templo. Então, assim, imagina que tinha o templo, provavelmente umas escadarias, um pátio grande, as caixas distribuídas, assim, imagino que enfileiradas, assim, para que as pessoas pudessem chegar, né? Depositar a sua oferta. Aí Jesus senta ali, imagino que ele dá uma recostada, assim, dá aquela respirada. Sabe quando a gente chega cansado, a gente só cai, assim, imagino Jesus ali, meio tortinho, assim, só observando em silêncio. Talvez uma tentativa de ficar em silêncio, né? Depois de tanto tempo falando, conversando. Até Jesus precisa desse momento. E aí eu imagino ali que, nesse lugar de oferta, a gente
pensando assim que é um pátio, eu imagino que as pessoas conseguiam ver umas às outras trazendo as ofertas, né? Porque era um pátio. Então, se tinha umas pessoas reunidas, pessoas conversando, né? Imagina assim, um pouco de gente aqui conversando, um grupinho ali, aí Jesus está sentado, os discípulos estão ali meio que conversando, fazendo uma piada, falando, pô, vacilou, né? Sabe aquele debriefing, assim, depois que acontece um monte de coisa? Pô, Jesus foi massa, né? Nossa, não perde uma. Os discípulos ali conversando e Jesus sentado quietinho ali. O pessoal chegando, pensando que é um pátio também, imagino que devia ser movimentado. Então, devia, assim, movimento de gente, chega a pessoa, sai pessoa, aquele burburinho, aquele barulho, sabe, ao fundo, assim, das pessoas, né? Um borboleta 13, imaginei aqui, tipo a 15. Acho que eu imagino um pouco a 15, assim, de movimento, né? Então eu imagino que dava para ver o que estava acontecendo ali. E aí, Jesus vê uma viúva chegando. Uma viúva pobre. E ela coloca 2 moedinhas. Não sei se vocês perceberam aqui, mas viúva e pobre são 2 dos grupos que Deus tem muito carinho. Então a viúva já ganhou 2 estrelinhas ali, né? Do viúva e pobre. Né? São 2 grupos que o Senhor tem esse zelo e essa compaixão, como a gente viu anteriormente. Eu imagino, a gente sabe que nesse período do Antigo Testamento, as mulheres, num geral, elas não eram bem vistas. Né? Vamos ser realistas, né? Elas eram invisíveis. Elas eram pessoas, assim, muito inferiorizadas. Então, nesse momento, eu já penso que Jesus estava vendo alguém que talvez ninguém tenha visto mesmo. Jesus estava olhando para alguém, Jesus olhou alguém, percebeu alguém que era invisível naquele contexto. E essa era uma mulher, como várias mulheres das Escrituras, que é uma mulher sem nome. Quem já leu a Bíblia várias vezes sabe que a Bíblia tem muitas mulheres, mas muitas delas não têm nome. Seja porque culturalmente na época os homens nenhum pensar nisso, porque não eram só de ter mulher já era uma grande coisa na época, sabe? Tipo, tem mulher. Eles não iam pensar, não tem nome. Tá cheio de mulher na Bíblia. Para eles já era suficiente, né? Mas é curioso pensar que apesar dela ser uma mulher que naquela época era inferiorizada e ela ser uma mulher sem nome na Bíblia, como muitas mulheres da Bíblia, a história dela foi importante o suficiente para que um recorte de um dia cotidiano na vida dela, um dia qualquer, que ela só foi levar uma oferta no templo, fosse importante o suficiente para ser registrado na Bíblia, porque Jesus queria nos ensinar alguma coisa a respeito da vida dessa mulher. E para mim isso é muito especial, porque lembra que o Senhor nos vê. Mulheres, o Senhor nos vê. Me dá arrepios, até estou arrepiada. Isso é uma verdade muito importante. Deus nos vê, né? Cada um de nós, na nossa invisibilidade, talvez nos nossos dias, no nosso cotidiano, quando a gente está fazendo coisas que ninguém está vendo. O Senhor nos vê. E eu fiquei pensando, eu não escrevi isso aqui porque eu pensei nisso ontem quando eu estava indo dormir, que é, né, cabeça de bagunça, você vai dormir e vem tudo, né? E aí eu fiquei pensando de como talvez a gente não perceba que as coisas ordinárias do nosso dia que a gente está fazendo sem nenhuma preocupação, que a gente só está fazendo na obrigação, pode ser um testemunho para alguém. Pode ser um jeito, uma maneira que o Senhor vai ensinar alguma coisa a respeito dos valores do reino de Deus. Que vai trazer uma verdade, que vai trazer um testemunho, que às vezes vai trazer um confronto, que vai nos lembrar de alguma coisa. Né? E eu queria que a gente pensasse nisso. Que aquela mulher só estava indo ali levar uma oferta. E não só isso, gente. Era uma oferta muito pequena. Eu imagino ela envergonhada. Sabe? Eu imagino ela assim... não diz isso na Bíblia, tá, gente? Isso é minha interpretação. Mas eu imagino ela assim, tentando passar o mais invisível possível. Porque ela era muito pobre. Ela era viúva. Essa mulher meio que não tinha nada para oferecer. E ela tem essas 2 moedas. Que diz que é tudo que ela tem. Eu imagino ela chegando assim, tentando... não expor nada. Só assim, eu quero entrar e sair, sem ninguém me ver. Nada. Porque essa oferta, ela ia ser considerada pequena aos olhos humanos. Na versão da NVA diz que ela era de muito pouco valor. Não era só 2 moedas. Porque podia ser 2, igual a gente tem nota, né? Podia ser notas altas. Podia ser moedas altas. Não, eram 2 moedas de muito pouco valor.
E aí é isso. Eu vejo essa mulher de forma discreta, silenciosa, talvez até envergonhada, tentando entregar essa oferta. E aí, novamente, a gente vê o contraste com quem? Com os fariseus. Que provavelmente, um deles tinha acabado de dar uma oferta gigantesca. E deve ter feito um barulhão. Né? Pegou aquele saquinho de couro, virou aquele monte de moeda. Porque queria que todo mundo visse. Queria mostrar como é generoso, sou bondoso, pessoal, olha como eu sou bondoso, olha o tanto. E aí Jesus chama os seus discípulos. Por isso que eu falei aquela hora que eu achava que Jesus estava sozinho, se deu uma retirada, porque Jesus chama os discípulos. Então, Jesus observou, Jesus viu algo que ninguém viu e chama os seus discípulos. Imagina que ele fala assim, vem cá. Falou baixinho, vem cá. E os discípulos, aí foram lá, talvez sentaram em volta. Ou ficaram ali, sabe quando a gente junta o grupinho na roda, assim, em volta da escada, daí fica todo mundo meio assim, ouvindo o outro, assim. E aí, Jesus chama os seus discípulos e começa a ensiná-los. E aí eu também fico pensando como é curioso que Jesus quer ensinar essa verdade apenas para os discípulos. Não é para os seguidores. É só para os 12 ali, o grupinho exclusivo, o VIP de Jesus. E aí Jesus começa falando assim, eu lhes digo a verdade. E várias vezes, quando a gente vê na palavra, Jesus usando o eu lhes digo a verdade, é porque Jesus quer dar uma ênfase. Jesus quer dar realmente um destaque para isso daqui. E aí fica a pergunta, qual que é esse destaque que Jesus quer dar? Qual que é esse ensinamento tão incrível, né, que Jesus precisa que os discípulos prestem atenção? Né? Que coisa é essa que Jesus olha, observa e fala, eu preciso chamar os discípulos aqui, que provavelmente, igual eu falei, estavam dispersos ali, chama a galera vem e ele quer ensinar. E aí Jesus continua, né? Fala assim, essa viúva ali, depositou na caixa de oferta mais que todo mundo. Eu imagino Jesus falando meio sussurrado, assim, sabe? Quando você quer contar um negócio, mas você não... Porque eu não vejo Jesus expondo essa mulher, exibindo essa mulher. Assim, penso até que talvez essa mulher não tenha ideia de que a história dela está aqui na Bíblia. Porque assim, não diz aqui que Jesus falou com ela, que Jesus falou assim, mulher, parabéns, arrasou. Pessoal, ela ali, hein, essa daqui é massa. Não. Jesus chama os seus discípulos e fala, aquela viúva ali, ela deu mais que todo mundo. Fiquei até agora pensando que é tipo quando... Quem é pai e mãe sabe que às vezes você não pode, quando você quer ensinar uma lição para o seu filho, você tem que chamar ele. Você também não quer expor o seu filho ao ensinamento, sabe? Você tem que falar assim, filho, presta atenção aqui, tá vendo aquilo dali, Quando a mamãe faz isso, quando o papai faz isso. E é isso, é uma doçura de Jesus ensinando os discípulos, né? Jesus não está querendo... É uma lapada que ele dá aqui, né? A gente sabe, ele dá uma lapada aqui neles. Mas ele está com uma doçura, ele está com um coração dócil ensinando eles, né? E aí, igual eu falei, ele está aqui quase que contando um segredo, talvez apresentando uma revelação para eles. Talvez seja uma revelação mesmo, né? Porque eles não imaginavam. Jesus sabe dessas coisas porque é Jesus, né? Sabe quando a gente quer falar de alguém, de alguma pessoa para alguém, assim, a gente fala, olha lá, mas não... Olha discreto. Não olha... Aí, então, os discípulos estavam ali, Jesus está falando da viúva, imagino que tentando, assim, de forma discreta, né, apresentar e contar esse ensinamento. E Jesus não põe ela nos holofotes humanos. Curioso também isso. Igual eu falei, Jesus poderia ter exposto ela. Mas ele não quer. Porque o que importa é o coração dessa mulher. Porque, como eu falei, aos olhos humanos, o que essa mulher fez, gente, não era nada. Nada. Ela entregou 2 moedinhas ali, que era a menor das moedinhas que podia dar. E aí Jesus continua dizendo, né? Eles deram uma parte do que lhes sobrava. Imagino que eles seja todo mundo que passou ali nesse tempo que Jesus estava ali, ou as pessoas que estavam ofertando naquele momento que Jesus estava falando. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Igual eu falei, eu acho que essa mulher, ela sabia muito bem, assim, imagino, né, o lugar dela como viúva, como uma mulher pobre, né? Como eu disse, Jesus conhecia o coração dela, né? Até ele comenta que, né, em sua pobreza deu tudo o que tinha. E o ensinamento que Jesus quer nos dar, quando ele diz, eu lhes digo a verdade, é esse daqui. A viúva, embora pobre, ela deu tudo o que ela tinha.
E aí eu vou fazer de novo um contraste, porque essa passagem aqui ela é muito cheia de contrastes. Porque um pouquinho antes, 2 capítulos anteriores, em Marcos 10, Jesus encontra o jovem rico. Vocês sabem o que acontece, né? O jovem rico chega lá e fala, nossa, eu faço tudo certinho, Senhor. Eu sigo os mandamentos, eu tananã, tananã, faz uma lista, assim, tudo que ele deu check. E aí Jesus fala, cara, muito legal, que bom, mas tem uma coisa que você não fez. Vende tudo, oferta para os pobres e me segue. E aí fala que o jovem rico fica triste, desapontado, porque ele tinha muitos bens. Para mim, fica claro que ele não fez nada. Ele tinha tudo, ele tinha muita coisa. Mas quando Jesus pede para ele dar tudo, ele não tem coragem. Embora ele tenha uma checklist lá, como muitos de nós, que poderia apresentar. E é legal pensar que o chamado de reino de Deus é um chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que a gente tem. E a viúva deu tudo que ela tinha. E aquele mestre da lei, que falou também que entendia os mandamentos e que não ia valer holocausto ou sacrifícios, eles estavam indo na direção certa. Eles estavam indo em direção a esse chamado de amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é um chamado que é para hoje também, para a gente também. Porque o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né, é o mesmo ainda hoje, perdura ainda hoje. E quão perigoso é a gente, em meio do nosso dia a dia, em meio das coisas que a gente está fazendo, do nosso trabalho, da correria, das preocupações, a gente esquecer a verdade que mais importa de tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, dando a Ele tudo que a gente tem. Nosso tempo, nosso coração, nossa mente. E não de uma forma de checklist, igual o jovem rico fazia. Não é isso. É de devoção. Não é de um jeito só para bater meta. Não é isso. O Senhor nos quer por inteiros. Ele não quer uma parte da gente, Ele nos quer por inteiro. E o perigo nisso tudo é que, talvez na nossa vaidade, a gente achar que talvez as nossas boas ações, as coisas legais que a gente faz, a nossa aparência santa, as nossas ofertas, sabe o que sobra, o que a gente entrega do que sobra dos nossos dias? A gente achar que essas coisas são suficientes para nos salvar e nos fazer entrar no reino de Deus. E claramente essas coisas nunca vão ser suficientes. Porque esse rei, esse filho do homem, filho de Davi, precisou morrer para que a gente pudesse entrar no reino de Deus. Então, realmente, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente acha que tem poder, elas não são suficientes. E aí a gente pensa sobre a nossa justiça própria e a gente é confrontado pela humildade de Jesus, a humildade que Jesus pede para a gente ter. Né? Humildade, não sei se vocês já ouviram isso, mas humildade não é nem ser mais nem ser menos, mas a gente entender quem a gente é. É tipo assim, tá no certo, assim. Não é nem mais nem menos. Né? E talvez esse seja o caminho de humildade e arrependimento que Jesus também tem para nós, é a gente reconhecer quem a gente é, reconhecer essas nossas tentativas de justiça própria, as nossas tentativas de fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo isso, entregar novamente tudo que a gente tem para Ele, lembrando que a nossa vida é tudo para Ele, que Deus deseja que a gente ame Ele com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem. Então, Jesus nos chama a um caminho de humildade e arrependimento, um chamado para nos olhar e nos encarar de verdade. Os mestres da lei, eles achavam que eles não precisavam de mais nada. Né? Eles estavam ali fazendo as coisas. Mas eles não percebiam que eles eram tão vulneráveis quanto aqueles 4 grupos, aqueles 4 pessoas, né, que Deus havia prometido cuidar e zelar. Eles eram pobres de espírito, não conseguiam ver as coisas espirituais. Eles estavam viúvos do amado da alma deles. O amado voltou, o amado estava lá. E eles fingiam que isso não estava lá. Eles eram estrangeiros na terra, órfãos do Pai Celestial. Eles estavam tão vulneráveis e desamparados contra todas aquelas pessoas. Mas eles não caíam em si, eles não percebiam, eles achavam que estava tudo bem.
que aquilo era suficiente. E, como eu disse, o Senhor deseja corações rendidos verdadeiramente àquele que é o nosso Messias esperado, que morreu, ressuscitou, e não só isso, ele vai voltar para nos buscar. Que contra toda a expectativa de reinado humano, né? Ele foi contra todas as expectativas de que ele seria poderoso, que ele entraria com um cavalo branco e dominaria tudo. Não. Ele veio contra todas essas coisas e veio com um reinado de humildade, um reinado de serviço. Né? Ele diz em Marcos 10, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E para encerrar, eu queria que a gente lesse juntos Marcos 7, do 6 ao 8. Fala assim: hipócritas. Jesus está dizendo, né? Que são as palavras de Jesus. Hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por suas próprias tradições. E eu oro essa noite para que Deus livre a gente de ser um povo que honra o Senhor com os lábios, mas não com o coração. Porque senão nada que a gente fizer importa. Nada. Nosso trabalho, nossa maternidade, paternidade, nossas boas ações, as coisas legais que a gente faz, o nosso serviço na igreja. Se o nosso coração não estiver honrando ao Senhor e Deus não estiver sendo amado acima de todas as coisas da nossa vida, as coisas são em vão. E aí eu queria orar para a gente encerrar. Amém?